Olá, eu sou Alda Lúcia e hoje eu venho falar para vocês sobre um tema que tem causado muito transtorno na vida das pessoas. Eu sou teóloga, pedagoga e terapeuta e hoje eu quero falar para vocês a respeito do transtorno de ansiedade generalizada. Sim, gente, esse problema tem sido um problema social, tem se tornado um problemão na vida das famílias. Em todos os lugares onde você anda, tem alguém com ansiedade. E outro detalhe, o transtorno de ansiedade, ele não só atinge a pessoa por idade, só adolescente, só jovem, ele atinge crianças, idosos, independente da idade, do trabalho, da função que você trabalha, que você tem. Esse transtorno, ele começa com uma preocupação que aparentemente é comum, porque nos preocuparmos é comum, nós temos certas preocupações. Mas quando aquela preocupação passa a ser corriqueira, passa a atrapalhar o teu sono, a tua vida social, já não é mais só uma preocupação. Quando você não consegue mais dormir ou acorda pelo meio da noite e não consegue finalizar o seu sono, amanhece com os olhos secos, não consegue dormir e no dia a dia um estresse terrível, um taquicardia, tremores, medo, pânico, tudo isso e muito mais são sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. O que eu quero chamar a sua atenção é ansiedade, depressão, não é brincadeira, não é falta de Deus e não é falta de ocupação, porque são problemas, são transtornos que atingem qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer função. Então, o que nós precisamos entender aqui é perceber que aquela preocupação já está sendo muito grande, que aquelas crises já estão sendo sempre constantes. E nesse momento você entende que você precisa buscar ajuda. Quando é criança, normalmente a criança chora muito, começa a fazer coisas que não era comum fazer. E do nada ela começa a desenvolver muito choro, muito medo de escuro, medo de tantas outras coisas que não era comum ela ter. Então, a partir do momento, você já tem que começar a colocar na cabeça esse medo excessivo, ter medo de uma escuridão, ter medo de um filme de terror, é uma coisa, mas a criança com medo não pode apagar um pouquinho a luz, tem que dormir no claro, tem que dormir com alguém. Preste atenção, porque ela pode estar desenvolvendo transtorno de ansiedade. E eu quero dizer para você que quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. Um adolescente, é muito comum adolescente com ansiedade. Gente, pessoas que trabalham, pedagogos, professores que trabalham em escolas, que lidam com adolescentes, sabem muito bem que não é difícil encontrar um adolescente, uma criança com crise de choro no banheiro, com crise de ansiedade. Então, o que você precisa entender nisso tudo? Busque ajuda de um profissional de saúde que entenda sobre a situação, faça o teste para ansiedade e não fique com medo do resultado, porque a partir do momento que um profissional da saúde descobre que você tem a ansiedade, algum tipo desse transtorno, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar. Você vai fazer terapia, vai tomar alguns ansiolíticos, algumas medicações, uns calmantes que vai poder ajudar também, auxiliar nesse tratamento. Não é fácil, não é de um dia para o outro, mas quanto mais você demorar, mais difícil se torna para você. Então você que está aí do outro lado, que está ouvindo esse vídeo, já viu alguém, seu filho está assim, sua mãe está assim, você está assim, passando por essas coisas, não consegue dormir, é um estresse toda hora. Busque ajuda, preste bem atenção. O melhor fato é reconhecer que você realmente está precisando. E quando você reconhece que você está precisando, você vai buscar ajuda. E naquele momento, toda ajuda é bem-vinda.
Você que é profissional, que trabalha com o público, quando você vê essas crises, essas coisas, oriente a pessoa a procurar um profissional de saúde, a procurar ajuda. Não deixe a pessoa abandonada, porque a pior fase da ansiedade é a pessoa chegar a tirar a sua própria vida. E essa é a parte mais difícil. Às vezes as pessoas elas não reconhecem que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele idoso, aquela pessoa estava com ansiedade ou um outro transtorno quando a pessoa chega ao extremo. Então não espere chegar ao extremo, busque ajuda. Não é vergonhoso você procurar ajuda. Vergonhoso e triste é você ver a pessoa perdendo sua vida, definhando, perdendo o emprego. Tem pessoas que perdem emprego, perdem trabalho, perdem estudo porque não conseguem mais se concentrar devido ao excesso de ansiedade. Então preste bem atenção, eu quero que você guarde bem essa palavra com vocês. Não há nada impossível nesse mundo, tem solução para tudo, só nós temos que ter paciência e buscar no lugar certo. Obrigada.